Cadê, velho? Bom dia, pessoal. Gente, cadê? Tem ninguém na sala, não? Perdão, deixa eu só liberar o chat aqui. Cadê? Público. Pessoal, vou esperar até 10, ou 9 e 5, perdão, até o pessoal ir entrando, tá? Para falar hoje de geometria molecular. Deixa eu colocar aqui no público para todo mundo ouvir. Cadê? Vou colocar aqui, ó. 4. Aula. Livro 4, química 3, aula 13. Páginas 56 até 59. Digão, Oi. é qual o livro e qual a química? Ó, eu coloquei no chat, é o livro 4, é a química 3, é a aula 13, vai começar na página 56, tá? Obrigada. Nada. Vamos falar um pouquinho, de polaridade molecular. Ai, Senhor. Desse modelito. E como é que vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa, wonderful? Bom dia, Alice. Bom dia, povo. Bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã maravilhosa? Perfeita. Muito boa. Encontrá-los aqui é uma satisfação revê-los. Revê-los assim, né? Porque ninguém liga a câmera, ninguém se mostra. Ah, Alice, desanima não. Eu sei que tá meio assim. Mas daqui a pouco tá acabando essa quarentena, daqui uns dias. Né? Vamos pensar assim, daqui uns dias. Por enquanto, estamos aqui juntos, próximos uns aos outros. Tomara mesmo, tá? Que não aguento, vai ficar em casa. Gente, é sério. Eu sou uma pessoa, eu sou quase um budista, né? Ou seja, eu faço meus retiros certinhos durante o ano, cumpro algumas obrigações búdicas, né? Certinho. Infelizmente, eu como carne, porque eu não podia comer carne, mas eu como porque eu sou uma pessoa que está lascada, né? Vai me custar caro isso um dia, mas eu como carne. Não em retiro eu não como, não. Então, eu sou contra matar qualquer coisa, eu não gosto de matar. Mas o galo aqui de casa, pessoal, eu faria questão de quebrar o pescoço dele. Comentei isso ontem com uma turma minha. Então, assim, mesmo que eu sou contra matar, mas ele, eu abro uma exceção. Ele desperta o pior em minha pessoa. Ele desperta, ele consegue. Não dou conta. Eu fico estressadíssimo. Tá? Fazer o quê, né? Triste. Triste, 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 triste.
Cadê carga parcial? Densidade de elétrons. Pessoal, vamos lá, deu nossa hora. Olha, bom dia a todos que eu não vi ainda, não tinha falado bom dia, tá? Peço que venham comigo, participem comigo, vamos falar de polaridade hoje. Lembrando que o assunto polaridade, ele vai ser um assunto ligado, dependente das ligações covalentes e, claro, da geometria molecular. Então, para entender polaridade, eu dependo das ligações, do entendimento da ligação covalente, quando ela vai ser polar, apolar, né? Como é que ela acontece, e da geometria. Então, né, eu vou congregar, eu vou juntar os dois conceitos. A interação entre átomos, interatômica, e a geometria molecular. Eu vou juntar os dois agora para poder entender polaridade. Por que polaridade é importante? Pessoal, é muito importante. Diga, muito importante, polaridade, para que isso? Para poder prever, pessoal, ponto de fusão de uma substância, ponto de ebulição e solubilidade, eu dependo, claro, da polaridade. E até mesmo a reatividade química, tá? Então, assuntos como reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, estão atrelados, estão dependentes da polaridade molecular, tá? Por quê? É com base na polaridade que eu vou fazer a interpretação, que eu vou pensar nas forças intermoleculares. E com base nelas eu prevejo, tal substância tem um ponto de ebulição alto. Ou não, peraí, aquela ali tem um ponto de ebulição baixinho. Ou esses dois materiais são miscíveis. Ou esses dois não são miscíveis. Então, essa previsão, pessoal, de miscibilidade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são previsões que dependem da polaridade molecular. Vamos lembrar o seguinte, quando eu falo em polaridade, eu me refiro a compostos covalentes. Por quê? Compostos iônicos são polares por natureza. Então, qualquer composto iônico formado por um cátion e por um ânion, eles são polares por natureza, tá? O nosso foco na aula 13 agora são os compostos, as substâncias, covalentes. Digão, por que covalentes? Porque uma substância covalente, ela pode ser polar ou apolar, tá? Então, ela pode ter lá uma distribuição equilibrada de carga ou uma distribuição desigual de carga elétrica, como nós vamos ver hoje. Os compostos iônicos, eles têm um lado muito negativo e um lado muito positivo, né? O lado do ânion e o lado do cátion. Então, ali você já tem polaridade. Lembrando, quando eu falar assim, tal molécula, tal estrutura, ela é polar. O que é uma coisa polar? Polar é uma coisa que tem polos. Digam, como assim tem polos? Tem polos porque ela tem pontas diferentes, pelo menos duas, tá? Isso, baseado, Bárbara, em eletronegatividade. Perfeito. Então, por exemplo, a nossa Terra, ela é uma estrutura polar, porque ela tem polo norte e sul magnético. Peraí, Digão, como assim magnético? Eu não vou entrar em detalhes não, tá, pessoal? Mas vamos pensar o seguinte. Nós encontramos na Terra o polo sul magnético e o polo norte magnético. São polos diferentes. Um polo é sul e o outro é norte, tá? Então, a Terra ela é polar. Quando eu pego alguma estrutura molecular com polos, pontas, regiões diferentes, eu falo que ela vai ser polar também. Peraí, Digão, eu vou olhar para uma molécula e todas as suas pontas ou polos são todos iguais. Então, ela vai ser apolar, ou seja, sem polos diferentes, tá? Ou com não polos diferentes, né? São todos iguais nesse caso. Vamos dar uma olhadinha? Para começar hoje, eu vou usar uma simulação que eu gosto muito lá no FET, tá? Para vocês, pessoal que estão estudando para vestibular, para Enem, para concursos em geral, eu peço que vocês deem uma olhada no FET. Por quê? O FET, ele tem simulações para matemática, para biologia, para química e para física. Então, o FET traz simulações para isso. Digam, eu não entendi transcrição de DNA lá na biologia. O pessoal que tem uma simulaçãozinha que mostra isso, tipo um joguinho, tá? Eu não entendi tradução na biologia.
Pessoal que mostra como acontece a tradução. Ah, não entendi, sei lá, campo elétrico na física. Pessoal que tem simulação para campo elétrico. Então, muita coisa da matemática, da biologia, da química e da física, você consegue visualizar em algumas simulações aqui. Tá? E você consegue manipular as simulações. Então, isso ajuda a entender alguns conteúdos. Quem tiver curiosidade, puder, ou na dúvida de algum assunto, procura a simulação aqui no FET do assunto em questão, para poder entender melhor como é que se dá o que é esse assunto na prática de uma simulação, claro. Olha só, vou pegar como exemplo uma molécula diatômica. O que é uma molécula diatômica? Formada por 2 átomos. Então, nós encontramos aqui uma molécula formada por 2 átomos, para poder exemplificar. Depois vou aumentar o grau de complexidade para 3, 4, 5 e assim por diante. Essa molécula é formada pelos átomos A e B. E eu percebo o seguinte, ó, eu vou rodar aqui, pessoal, só para ter uma noção de que ela é uma molécula que tem essa mobilidade. Eu vou encontrar aqui os 2 átomos, é uma ligação covalente, eles estão compartilhando elétrons, e eu vou notar o seguinte, eu vou encontrar de um lado o átomo A, o elemento A, e do outro lado o átomo B, o elemento B. Eles têm a mesma eletronegatividade. Olha só a legendinha aqui embaixo, ó. Eu coloquei uma eletronegatividade mediana para o átomo A e a mesma eletronegatividade para o átomo B. Então, nesse caso, eles têm a mesma eletronegatividade. Ou seja, nesse caso, os elétrons se encontram distribuídos igualmente para os 2. Tá? Então, não vou ter esse nuvem de elétron mais perto de um ou mais perto do outro. Tá a mesma coisa. Está lá equilibrado. Tá? Então, os 2 têm mais ou menos ou exatamente a mesma quantidade de elétrons, né, nas nuvens eletrônicas que circundam a estrutura molecular. Então, você tem a mesma distribuição de elétrons. Mesma coisa. E se eu mudar um pouquinho? Se eu falar que o átomo A ele é mais etronegativo e o átomo B é menos eletronegativo. Pessoal, olha só o que aconteceu. O azulzinho ele mostra, pessoal, perdão. O azulzinho está mostrando uma região com deficiência eletrônica. E o vermelhinho, uma região com excesso de elétrons. O que aconteceu aí dentro, Digão? O elemento mais eletronegativo, ele puxou a nuvem eletrônica para perto dele. E o que é menos eletronegativo perdeu essa nuvem eletrônica. Vocês perceberam? Então, aqui eu tenho uma distribuição desigual da nuvem eletrônica. Essa distribuição desigual da nuvem eletrônica gera na molécula polaridade. Uai, por que polaridade? Pessoal, polos diferentes. Notem que eu tenho um polo com muito elétron associado a ele, a nuvem eletrônica está muito voltada para ele, e um polo com pouco elétron associado a ele. Isso caracteriza uma molécula que é polar. Uai, digamos, por que polar? Porque eu tenho uma distribuição desigual da nuvem eletrônica. Ela está acumulada numa região e distanciada da outra região, certo? Então, toda molécula que for polar, ela tem uma distribuição desigual da nuvem eletrônica. Uma área com muito elétron e uma área com pouco elétron. Quem é que puxou mais os elétrons? O elemento mais eletronegativo. Quem é que foi cedendo, entre aspas, a nuvem eletrônica? O elemento menos eletronegativo. Tá? Lembrem sempre, toda área com acúmulo de elétrons é uma área que fica negativa. E uma área com uma deficiência eletrônica com menos elétrons é uma área com a carga parcial positiva. Digamos, então, aqui formou cátion e ânion. Pessoal, aqui não formou cátion e ânion, tá? Eu vou ter ligação covalente entre os 2. O que eu tenho é uma carga parcial, teórica, vestigial, positiva e negativa. O que essa carga indica? Que eu vou ter uma área com uma concentração maior de elétron e uma área com concentração menor de elétron. Só isso. Mas não é cátion, não é ânion, é apenas uma distribuição desigual de cargas, com uma área com a carga parcial, vestigial, teórica, negativa, e uma área com carga parcial, vestigial, teórica, positiva. Tá? E se os 2 tiverem a mesma alta eletronegatividade? Olha só a diferença, ó. Vai sumindo, eles passam a ter de novo a mesma distribuição de carga elétrica, a mesma distribuição de nuvem eletrônica, a molécula volta a ser apolar. Tá?
Então, lembra, uma molécula que for apolar, ela tem uma distribuição desigual, ou perdão, uma distribuição igualitária de elétrons. É a mesma coisa de todos os lados dela. Tá? A nuvem eletrônica está bem distribuidinha, de maneira uniforme. Isso não dá um lado carga positiva e um lado carga negativa. Não tem. Na molécula polar isso não existe. Só quando eu tiver lá uma molécula ou um átomo pouco eletronegativo, cadê, gente? Pouco eletronegativo e outro muito. Agora eu inverti, ó. Eu coloquei o átomo B muito eletronegativo e o átomo A pouco eletronegativo. Os elétrons correm todos em direção ao átomo B. Ele fica com uma concentração alta de elétron, nuvem eletrônica, fica negativozinho, né? E o A fica com uma deficiência eletrônica, com poucos elétrons no seu entorno, porque ele acaba sendo menos eletronegativo. A setinha aqui em cima, né, ela é um vetor. Ele aponta sempre no sentido do átomo mais eletronegativo. E em moléculas que são mais complexas, eu vou levar em conta, pessoal, o vetor resultante para poder prever a polaridade da molécula. Tá? Vou pegar uma molécula, pessoal, mais complexa, com 3 átomos. Vou colocar os 3 com a mesma eletronegatividade. Mesma coisa. Ó. Nesse caso, pessoal, não existe aqui dentro uma distribuição desigual de carga elétrica. É a mesma coisa para os 3. Vamos supor que os 3 tenham a mesma eletronegatividade, tá? Agora, se por acaso eu colocar aqui, ó, que o átomo A tem menos eletronegatividade, o átomo C tem menos eletronegatividade e o átomo B tem mais eletronegatividade, o que acontece? Os elétrons são arrastados de A para B, de C para B, então eles se concentram mais no átomo B. Não significa que A e C não tenham elétrons, eles têm sim, só que a porção maior se encontra perto de B, porque ele vai ser o átomo mais eletronegativo. Se eu prolongar aqui os vetores, a minha resultante vai ser essazinha aqui, ó. A minha resultante mostra que a molécula vai ser polar. Mas, Gigão, não sei desenhar vetor, me atrapalho todo. Não tem problema. Então, vamos sempre fazer o seguinte, verificar onde estão as cargas parciais. Aqui eu vou encontrar uma área com carga parcial positiva, uma área com carga parcial positiva e uma área com carga parcial negativa. Espera aí, são 3 pontos, 3 regiões. Uma é diferente das demais, molécula polar. Pessoal, polar, tá? Toda molécula polar, ela tem pelo menos uma pontinha diferente. Se fosse uma molécula apolar, ela teria todas as pontas iguais, né? Seria uniforme nessa distribuição de cargas elétricas. Claro que numa questão de múltipla escolha, eu vou poder usar essa ideia. Eu faço uma moléculazinha mais ou menos, né? E vou ver a distribuição de carga. Se for uma questão discursiva que exija que você represente os vetores, aí vai ter que desenhar os vetores mesmo, tá? Sempre apontando para o elemento, para o átomo mais eletronegativo, sempre, tá? Isso é regra, isso é básico. Tem que apontar para o elemento, para o átomo com maior eletronegatividade. Fato. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu só abrir um caderno meu aqui, ó. Hoje eu estou com um caderno, meu caderninho tá... Cadê? Eu estava explicando, pessoal, para o meu nono ano da prefeitura, modelos atômicos essa semana. Aqui, eu estou também com caderno, pessoal, claro que um caderno digital, mas estou com um caderninho aqui, ó, meus rascunhos de átomos, isóbaros, isótopos. Hoje eu falei do sistema nervoso. E o nosso foco hoje, pessoal, vai ser na Química 3, essa polaridade. Lembrando que eu estou me referindo, pessoal, à Química 3, é o livro 4, é a aula 13, referente à polaridade. Polaridade molecular. Então, vamos pensar em polaridade para depois prever, pessoal, as forças intermoleculares, tá? Então, nosso foco agora, por enquanto, é a polaridade. Polaridade. Ó, uma regrinha básica muito importante é o seguinte,
Toda molécula, pessoal, que é angular, ela tem uma polaridade, mesmo que seja vestigial. Então, digamos, o ozônio tem 3 pontas iguais, 3 átomos de oxigênio. Pessoal, mas o ozônio ele vai ser levemente polar, tá? Leva isso para a vida, né? Para a vida acadêmica de vocês. Moléculas que são angulares, mesmo que ela tenha 3 pontas iguais, elas são polares. Mesmo que é uma polaridade pequena, leve, vestigial, mas elas têm polaridade sim, tá? Moléculas que são diatômicas eu consigo identificar mais fácil. Então, por exemplo, se eu pensar na molécula de gás hidrogênio, H2, pessoal, no gás hidrogênio eu tenho 2 átomos iguais, mesma coisa. Então, analisando a nuvem eletrônica, eu vou notar o seguinte, ó, cadê o vermelho? Pessoal, eu vou encontrar aqui, ó, uma nuvem eletrônica em volta desse hidrogênio e uma mesma nuvem, uma mesma quantidade em volta do outro hidrogênio. Então, aqui eu encontro uma distribuição igual de carga elétrica. Lembrando também que a ligação entre eles é uma ligação apolar, porque entre átomos iguais, mesmo elemento químico. E a distribuição de elétrons é igual, é a mesma para os dois. Digamos, vou pegar a molécula de água, que é clássica em muitas questões. A molécula de água já é diferente, porque no caso da água, você encontra oxigênio, a molécula vai ser angular, então é importante prever a geometria. Então, a molécula angular. Eu vou ter aqui uma relação entre átomos muito eletronegativos e átomos pouco eletronegativos. Então, eu vou encontrar, pessoal, uma zona com elétron, uma outra zona com elétron, e aqui você encontra uma concentração eletrônica muito maior em relação aos hidrogênios. Digam, por quê? Porque o oxigênio é um átomo muito eletronegativo. Então, eu vou encontrar, se eu for pensar aqui em vetores, uma organização vetorial da seguinte forma. Ó. Vetor apontando para o oxigênio, vetor apontando para o oxigênio. Por quê? Os vetores momento de polo elétrico sempre apontam para o átomo mais eletronegativo. E se eu for prolongar aqui os vetores, ó, vou prolongar os vetores, vou prolongar os vetores. Pessoal, pela regra do paralelograma, lá da mecânica, lá da matemática, o meu vetor resultante ele sai aqui no meio. Ó. Aqui vai ser o resultante. Sempre o resultante ele nasce, ele parte desse encontro entre os dois outros vetores. Notem que eu vou ter aqui uma área muito negativa e uma área muito positiva. Tá? Então, essa áreazinha aqui, ó, dos hidrogênios é uma área com uma carga vestigial positiva, uma carga vestigial positiva e uma carga vestigial negativa, porque ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Eu vou perceber que eu tenho aqui 2 áreas distintas, um polo negativo e um polo positivo. Polos diferentes, molécula polar. O vetor resultante não é igual a zero, pessoal. Quando você encontra o vetor resultante aqui, ó, eu vou falar que o resultante aqui dentro do momento de polo é um resultante diferente de zero. Mas, Gideon, vale quanto? Pessoal, não me interessa quanto vale. O que me interessa agora é que ele não é igual a zero. Toda vez que eu encontrar pela regra lá do paralelograma um vetor que não é igual a zero, ou se eu encontrar pontas que são diferentes, a molécula vai ser polar. Obrigatoriamente ele é polar. Não tem jeito. Vamos olhar o gás carbônico? Ó, o gás carbônico, gases carbônicos, cadê, ó? O gás carbônico, pessoal, tá assim, ó, oxigênio, ligação dupla, carbono, ligação dupla, oxigênio. Na relação carbono e oxigênio, quem vai ser mais eletronegativo? Me ajuda aí. Chuta aí alguém. Quem vai ser mais eletronegativo em relação ao carbono e ao oxigênio? Pessoal, quem é mais eletronegativo? Deixa eu olhar aqui o chatzinho. O meu chat não está abrindo. Babi falou oxigênio. O oxigênio. O pessoal não conseguiu abrir o chat, mas né, quem colocou o oxigênio para aí, por favor, obrigado, agradeço. É o oxigênio. Então, nota que o nosso elemento oxigênio ele vai ser o mais melhor de bom aqui dentro. Ele vai ser o mais eletronegativo aqui dentro. O que acontece? Ele puxa para ele a nuvem eletrônica. Então, ó, um vetor aponta para um oxigênio e o outro vetor aponta para o outro oxigênio. Eu vou desenhar aqui, pessoal, de leve a nuvem de elétrons. Ó.
A nuvem de elétrons no carbono está aqui, ó, pequenininha, discreta, porque ele é pouco eletronegativo. A nuvem de elétron, pessoal, para o oxigênio, ó, grandona, porque ele é mais eletronegativo, ó, grandona, porque ele é mais eletronegativo também. Então, eu vou ter um acúmulo de elétrons nos oxigênios e uma deficiência de leve no elemento central, que é o carbono. Agora, pensa comigo. Na matemática, na mecânica, na física, quando eu me deparo com vetores que são contrários, pessoal, vetores contrários, lembrando que o vetor da direita, ele é igual ao vetor da esquerda, mesma coisa. O que eu faço com vetores contrários, em sentidos contrários? Em matemática, em mecânica, não sei, em física, eu pego um vetor menos o outro. Pessoal, vetores contrários eu subtraio. Isso vai ser igual a zero. Pessoal, vou cortar a bolinha para saber que zero é zero. Se eu fizer só a bolinha, vai ser O. A bolinha com corte é zero. Então, aqui você encontra um vetor resultante que é igual a zero. Ou seja, molécula apolar. Porque eu encontrei uma resultante entre os vetores igual a zero. E toda vez que eles forem contrários, vai dar zero. Tá? Digão, me atrapalho com vetor. Rapaz, não me dou bem com vetor, não. Tem outro jeito? Tem. Vou pensar o seguinte. Onde há acúmulo de elétron, carga negativa. Então, esse ladinho aqui, ó, carga negativa, carga negativa. Onde há deficiência eletrônica, carga positiva. Pessoal, sempre o negativo vai estar voltado, vai estar inserido, né, associado ao elemento mais eletronegativo. E a carga positiva é o elemento menos eletronegativo. Notem, quando eu olho para as pontas, e aqui eu vou olhar, pessoal, sempre para as pontas, para a periferia, eu vou ter uma ponta negativa, eu vou ter uma outra ponta também negativa. Pontas iguais, polos iguais, molécula apolar. Porque os polos são iguais. Aí você fala assim, mas peraí, Digão, o meio é positivo. E aí? O meio não é ponta, tá? Quando eu pensar em polaridade, eu vou olhar para a ponta, para a periferia. Então, quando eu olhar para a ponta, se pelo menos uma for diferente, polar. Ah, não, as pontas são iguais. Molécula apolar. Então, no quesito polaridade, o meu foco são as pontas. A periferia são os polos. Então, polos iguais, ela vai ser apolar. Vou pensar, pessoal, no metano, no ácido clorídrico, no ácido cianídrico, nos vários óxidos, enfim. Toda vez que eu for montar uma molécula, eu vou me ater à geometria e à questão de eletronegatividade, que define, nesse caso, a polaridade. São muito importantes, tá? Nós vamos montar, pessoal, outras moléculas. O livro traz alguns exemplos nessa aula 13, então, depois dê uma olhadinha no livro. Digam, não entendi os exemplos. Me pergunta. Na próxima aula, pessoal, eu volto, faço cada um com vocês, sem problema, tá bom? É muito importante agora entender polaridade. Então, lembra que ela depende da ligação química, ela depende da geometria molecular e, claro, das eletronegatividades. Aí eu vou prevendo. Polar, não polar, polar, não polar, com base nisso. Ok? Tá. Oi? A Alice falou no chat. Oi, peraí, perdão. Você quer que eu leia para você? Pode ler. É porque eu não estou conseguindo abrir o chat. Abri. Ah, tá. Alice, o que acontece? Eu só vou anular os vetores quando eles são contrários. Então, se eles forem contrários, você anula. Se eles não forem contrários, não anula, não. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó, um exemplo. Tinta azul. Vamos pensar na molécula. Na molécula de metano. CH4. Ó, o metano, pessoal, vai ser uma molécula tridimensional. Vou fazer aqui, tentar fazer em 3D, né? É uma tentativa. É um tetraedro. Num tetraedro perfeito, o que vai acontecer? Eu vou ter que lembrar que, primeira coisa importante, o carbono é o elemento mais eletronegativo. Então, fato.
Se ele é mais eletronegativo, qual é a tendência? Ele puxar para ele os elétrons. Então, ele puxa para ele. Ó. Vou desenhar aqui o vetor. Ó. Puxa para ele a nuvem eletrônica. Puxa para ele a nuvem eletrônica. Opa! Puxa para ele a nuvem eletrônica e puxa para ele a nuvem eletrônica. Para fazer a previsão dos vetores, eu vou agrupá-los de 2 em 2. Então, ó, juntando esse vetor com esse vetor, né, se você for prolongá-los, a resultante desses dois aqui, ó, vem para cá. E a resultante desses dois aqui, ó, porque está mal desenhadinho, mas ó, vem para cá. Então, você percebeu que esses dois vetores geram essa primeira resultante e esses dois vetores geram essa segunda resultante. E as resultantes que foram geradas, elas são contrárias. Então, esta... O que eu fiz aqui? Meu Deus do céu. Ih, gente. Então, pessoal, essa resultante e essa resultante, elas se anulam. Logo aqui eu vou ter uma resultante que é igual a zero. Mas, Digão, eu olhei para a resultante, igual eu falei, não consegui montar os vetores. E é uma questão de múltipla escolha. Beleza, então. Vou olhar para as pontas. Não tem problema. Se eu não conseguir enxergar pela resultante, eu vou tentar enxergar pelas pontas. Notem, eu vou ter aqui uma ponta com hidrogênio, uma ponta com hidrogênio, uma ponta com hidrogênio, uma ponta com hidrogênio e o meio com carbono. Carbono é mais eletronegativo. Hidrogênios são menos eletronegativos, então ficam todos positivinhos. Quando eu olho para as pontas, lembre que as pontas são os polos, eles são todos iguais, os polos. As pontas são iguais. Se as pontas são iguais, é porque a molécula vai ser apolar. Se ela é apolar, a resultante é igual a zero. Ou eu faço o desenho dos vetores, né, para prever a resultante, ou eu vou olhar para as pontas. Mas, Digão, o meio aí da molécula é negativo. E aí? Tem um polo diferente. Pessoal, quando eu falo polo, é ponta, periferia, beira. Isso sim é polo, né? E lembra o seguinte, eu espero que os vetores resultantes sejam calculados aos pares. Então, você vai agrupar de 2 a 2. Se por um acaso você encontrar vetores que são contrários, né, eles têm clara a mesma intensidade, só tem sentidos contrários, a resultante sempre vai dar zero. Mas, Digão, vai dar zero quando? Pessoal, quando eles forem contrários. Cadê? Então, se você encontrar um vetor para a direita, um vetor para a esquerda, mesma intensidade, eles são contrários. Um vetor para cima, um vetor para baixo, mesma intensidade, eles são contrários. Né? Então, vai dar zero. Um na diagonal descendo, outro na diagonal subindo. Mesma intensidade, são contrários, vai dar zero. E se fosse na outra diagonal, Digão? Pessoal, são contrários na mesma intensidade, vai dar zero também. Então, inevitavelmente, vetores contrários com a mesma intensidade, o mesmo valor, né, mas de sentidos contrários, sempre vai dar zero. Obrigatoriamente vai dar zero, tá? Eu só falo a vocês para não lembrarem, né, que moléculas que são angulares, que é o caso do ozônio, ele vai ter lá uma leve polaridade, mas tem polaridade, tá? Nas outras moléculas, eu vou ter que recorrer à questão de ponta ou à questão vetorial para poder fazer essa previsão, tá? Vou pegar uma outra moléculazinha, vou pegar a molécula de amônia. Amônia. A amônia, ela é piramidal. Olha que legal, a amônia, ela tem estrutura que vai lembrar uma pirâmide. Então, ela vai ter hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Pessoal, mais ou menos assim, tá? O que eu estou fazendo? Isso aqui é hidrogênio. Borracha. Hidrogênio. Eu sei, pessoal, que na estrutura, o elemento mais eletronegativo é o nitrogênio. Então, beleza. Ó. Ele vai puxar para ele a nuvem eletrônica, puxa para ele a nuvem eletrônica e puxa para ele também a nuvem eletrônica. Então, ele está atraindo para si a nuvem de elétrons. Eu vou prolongar, ó.
Prolongar o vetor, prolonguei o vetor, prolonguei o vetor e prolonguei o vetor. A resultante, ela nasce sempre nesse encontro entre os vetores. Tá mal desenhadinho, pessoal, mas ele vai nascer mais ou menos aqui, ó, apontando para cá. Mais ou menos, porque eles apontam subindo, né, na verdade. Então, você encontra aqui uma resultante que não é igual a zero. Digão, por que não é igual a zero? Pessoal, nesse caso, não existem vetores contrários. Não tem. Ninguém aqui é contrário. Vou colocar assim, ó. Ninguém aqui é contrário, tá? Não existe aqui dentro essa relação de sentidos contrários, esquerda-direita, ou essa relação para baixo e para cima, ou essa relação de diagonais. Não tem. Então, como não é uma relação de sentidos opostos, não tem, não é igual a zero, tá? Então, aqui eu vou ter uma resultante, uma resultante que não é igual a zero. Se não é igual a zero, a molécula vai ser polar? Sim. Na dúvida, lembra sempre, eu só vou ter essa resultante igual a zero quando eles forem contrários no desenho e de mesma intensidade, tá? Lembrando que eu vou ter aqui, ó, ponta positiva, ponta positiva, ponta positiva e ponta negativa. Uma pirâmide, ela tem essas pontas todas, tá? É uma pirâmide trigonal essa aqui. A base dela tem 3 pontos positivo e o ápice dela, né, a ponta lá em cima, tem uma região negativa. Então, uma região é diferente, uma ponta é diferente, um polo é diferente. Ela é polar. Ou a resultante não é igual a zero. Ela é polar do mesmo jeito. Tá bom? Nas questões, pessoal, desse capítulo, eu vou pedir para vocês irem sempre fazendo as moléculas. Então, desenha a geometria, tenta fazer a previsão do vetor para se acostumar com a ideia. Mas, digamos, uma prova eu não vou fazer. Se for necessário, você faz. Já está acostumado, tá? Mas não é que você tem que montar em toda a prova, porque tem tem moléculas que caem com frequência. Então, amônia cai muito, metano, gás carbônico, então, há moléculas que são clássicas. Mas se você tiver que montar alguma molécula, você já está assim, pronto para montar, já está focado, né? Já está ligadaço, já sei montar a molécula. Ô, Digão. Oi? Faz um exercício com a gente, só para... Porque, tipo, quando não faz, eu fico mal perdida na hora de tentar fazer. Então, quer ver? Para eu fazer com vocês, eu vou precisar explicar para vocês, cadê? Eu vou ter que explicar para vocês forças intermoleculares primeiro. Pode ser? Aí eu faço o seguinte, toda a questão para a sala e as propostas que vocês escolherem, eu faço. Deixa eu só explicar para vocês as interações, porque todas as questões do livro, cadê? Todas trabalham com interação. Ah, não, peraí, tem umazinha aqui que não. Pessoal, pega o livro de vocês, por favor. Eu vou até desenhar com vocês essa aqui. É proposta, é só geometria, é mais fácil. Então, eu vou fazer uma questão de geometria, porque as questões elas focam muito tudo. Forças intermoleculares. Universitário. Ah, meu Deus, minha senha acabou, como assim? Pessoal, peraí que eu estou tendo um problema para entrar no SAS. Uai, senhor. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, corrido, pedem para eu parar. O que acontece? Vocês vão notar que algumas questões de química, algumas aulas, eu fico muito animado, muito... eu tenho matéria que eu fico, sabe? Eu entro em nirvana, que eu fico doido. Eu gosto muito. Demais. Quando eu fiz mestrado, eu trabalhei com equilíbrio químico, né? E eu usei muito no mestrado a questão de polaridade, muito. Então, eu trabalhei com polaridade de compostos biológicos. E eu acho um conteúdo, assim, muito massa. É muito show. Aí eu empolgo e eu perco a noção. Aí eu falo demais, eu fico doido. Então, Alice, a questão da geometria nós vamos ter que treinar então. Por quê?
para você prever, nesse caso, polaridade, você depende da geometria. Não dá para definir polaridade sem a definição geométrica. Não tem como. Tá? Então, nós vamos ter que focar aí dentro dessa construção da molécula, porque pode não. Ô, Digão, esse livro aí é de Química 1. A pessoa está negociada, né? Cadê? Química 2, Química 3. Eu estou compartilhando a minha tela mesmo? Estou. Pessoal, olha só, as questões aí, a maioria delas, elas fazem referência a forças intermoleculares. Por favor, dê uma olhada na questão 2 da atividade proposta. Ela já vai tratar de geometria e polaridade. Alguém pode ler a questão 2 para mim, por favor, por obséquio? Pessoal, me ajuda. Por favor. Eu preciso da participação de vocês. Sabe? Que é uma coisa assim, focada. Vou ler aqui, então, Digão. Leia para mim. Proposta para essa aula. Propostas. A proposta 2, que tem A geometria espacial da molécula é fundamental para o entendimento de sua polaridade. A relação entre a molécula, sua geometria e a polaridade está representada corretamente em... Então aqui, ó, nós vamos fazer uso da geometria, da polaridade, tudo junto, tá? Mas, Digão, complicado. O pessoal nem é mole pra gente. É uma questão que exige que eu teste. Eu vou ter que testar, pessoal, molécula por molécula, tá? Nessa questãozinha aí. Vou começar com a primeira molécula, CCl4. Alguém me ajuda aí? Como é que vai ficar a fórmula estrutural dessa molécula? CCl4. Quem vai no meio da molécula? Quem vai ficar no coração da molécula? No meio. C. Carbono. Periferia, cloros. Pessoal, o carbono é tetravalente. Então, eu vou ter que lembrar o seguinte. Carbono é tetravalente. No CCl4 é o carbono ligado a 4 cloros. Pessoal, então, qual é aquela ligaçãozinha comum, convencional? Ó? Igual na química orgânica, aquela cruzinha. Toda vez que eu encontrar, pessoal, essa disposição para o carbono, eu vou lembrar que as ligações aqui, elas se afastam ao máximo. Mas ao máximo quanto? Elas vão se distanciar o tanto que der. Então aqui, ó, elas vão se distanciar ao máximo. Mas, Digão, um ângulo de 90 graus é o máximo que ela tem. Pessoal, lembra o seguinte, essa figura não é plana. Eu vou fazer ela planinha porque o papel é plano. Né? Mas vamos lembrar o seguinte, essa figura não é plana. Então, a molécula vai sofrer um entortamento de forma que ela venha a ter uma geometria tetraédrica. Ou vai formar lá um tetraedro perfeito. Então, eu espero para essa molécula o formato, ó. Vou fazer, pessoal, até assim para vocês terem noção de profundidade. Ó. Quando eu faço pontilhado, eu vou fazer uma ligação que está lá para trás do papel. Quando eu faço contínuo, a ligação se encontra em cima do papel. Se eu fizer assim, ó, grandão não, grossinha a ligação, é porque ela se encontra para frente. Eu vou fazer uma menorzinha aqui, ó. Menorzinha não, gente. Quase. Ela está no meio do caminho. Então, eu espero que eu tenha uma molécula aqui, pessoal, que é um tetraedro perfeito. Né? Tá? O meu tetraedro está meio torto, mas é um tetraedro. E é o seguinte, eu sei que essa molécula ela vai ser tetraédrica. Tá? Então, ó, isso aqui é um tetraedro. Isso aqui é a base dele. Ó, a ponta de cima, a base embaixo. A relação carbono e cloro, quem vai ser mais eletronegativo? Carbono ou cloro? O que vocês acham? Quem tem maior eletronegatividade? Carbono ou cloro? Pessoas, quem vai ser mais eletronegativo? Carbono ou cloro? Ei, fala comigo, povo. Carbono. Ó, tem uma frasezinha, não sei se vocês viram isso em química. Fui ontem no clube, briguei e ser carregado para o HGL ou para o hospital. Já ouviram essa frase? Não. Nunca ouviram? Ah, não, vou jogar aí no público, por favor. Ó, fui ontem no
clube, briguei, gente, e saí carregado para o HGL. Pessoal, no chatzinho, todo mundo está vendo essa frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o HGL. A primeira letra maiúscula, ou as duas primeiras letras aí dentro, fazem referência a elementos químicos. Fui. Faz referência a quem? Primeira letra. Ao F. Ao F. Flúor. Ontem. Oxigênio. No. Nitrogênio. Isso. Clube. Cloro. Cloro. Briguei. BR. Bromo. Bromo. Saí. S. Enxofre. Enxofre. Carregado. C. Carbono. Carbono. Pro. P. Fósforo. Fósforo. HGL. H. Hidrogênio. Hidrogênio. Pessoal, não, digamos, mas eu vi no livro, né, que o cloro é mais eletronegativo que o nitrogênio, né? Então, pessoal, alguns autores, eles fazem essa troca assim. Por quê? Verificou-se realmente que naquela escalinha de Linus Pauling, o cloro, ele acaba sendo, às vezes, mais eletronegativo que o nitrogênio, tá? A frase é para que eu consiga decorar uma sequência de eletronegatividade, para facilitar a nossa vida. Então, o flúor, nessa sequência, é o elemento mais eletronegativo. HGL, hidrogênio, é o elemento menos eletronegativo. Então, está em ordem decrescente de eletronegatividade. Então, ontem, eu vou congregar os 3 elementos mais eletronegativos, tá? Lembrando que hoje em dia se troca o cloro pelo nitrogênio. A frase é para lembrar dos principais. Nessa frase, clube, cloro, tem primeiro que o carbono. Ou seja, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Uhum. O cloro é mais que o carbono. Ô, Digão. Oi? Então, o mais eletronegativo aí é o flúor. O mais de todos é o flúor. Depois e o o menos é o hidrogênio. Tá? Então, pessoal, eu fui ontem no clube, briguei e saí carregado para HGL, é para você poder lembrar de uma sequência básica de eletronegatividade para a prova igual a essa, tá? Então, lembra que clube vem primeiro. Ele é mais eletronegativo que o carbono, que vem depois. Então, aqui eu vou puxar os elétrons do carbono para o cloro. Porque o carbono é menos eletronegativo e o cloro é mais eletronegativo. Vai ter aqui, ó, perdão. Pessoal, carga negativa, carga negativa, carga negativa. Opa, o que eu fiz? E carga negativa. Diga aí o carbono, carga positiva. Percebam, a geometria desse carbono, né, dessa molécula, é tetraédrica e ela tem pontas todas iguais. Ó, ponta negativa, ponta negativa, ponta negativa e ponta negativa. Ó, geometria. Geometria tetraédrica. Tetraédrica. Curiosidade histórica. Essa molécula vai ser polar ou apolar? O que vocês acham? Pessoas, essa molécula é o quê? Polar ou apolar? Fala aí para mim. Gente, internet caiu? O que aconteceu? Pessoas, fala comigo no chat, no apolar. William, por que ela vai ser apolar? Diz aí ou escreve para mim, tanto faz. O William disse que ela é apolar a molécula, mas por que ela vai ser apolar? Por qual motivo? Porque os vetores se anulam. Perfeito. Pessoal, nessa molécula, os vetores se anulam ou
A molécula tem pontas todas iguais. Pessoal, toda a periferia é igual, tetraédrica, perfeito. Então, todas as pontas são iguais. Os vetores se anulam, né, na molécula tetraédrica, né, porque as pontas são iguais. Então, ela vai ser apolar. Pode falar, William. Então, a geometria ela vai ser primordial. O que eu vou fazer com vocês, então, nessa aula 13, pessoal, eu vou montar todas as moléculas, sem exceção, tá? Porque eu vou ter que treinar com vocês geometria. E eu vou tentar trazer para vocês uma tabela para poder nós montarmos a geometria de cada uma delas. Sim. Então, vou montar, tá, William? As geometrias. E eu vou tentar focar, assim, destacar para vocês moléculas que são clássicas nos concursos, tá bom? Eu vou destacar as que são clássicas, mas vou tentar montar com vocês todas. Uma é angular e outra é linear. Não vou montar com vocês, sim. Vou montar a geometria e tentar explicar o porquê da geometria e já ligar com a polaridade, tá? O meu foco com vocês hoje é que vocês entendam o seguinte, que a polaridade depende da geometria. Essa regrinha, pessoal, do Fui Ontem no Clube, gravem, decorem, carreguem com vocês. Lembrando que, né, naquela sequência, o nitrogênio vem primeiro e o cloro vem depois. Atualmente, foi feita uma troca, porque percebeu-se que, em muitos momentos, o cloro é mais eletronegativo. Mas, assim, para título pessoal de estudar, de lembrar, decorem a frase, aprendam a frasezinha para poder usar nas questões orgânicas, inorgânicas, tá? Ajuda muito a prever polaridade. E eu vou montar com vocês todas. Na próxima aula eu vou explicar, pessoal, as forças intermoleculares. E nesse capítulo eu vou fazer todas as questões. Eu vou desenhar cada uma delas. Eu vou reexplicar a geometria. E vou tentar frisar, sedimentar melhor a questão da geometria atrelada à polaridade, que é muito importante. Bastante. Ok? Pessoal, por enquanto, leiam, decorem a frasezinha, por favor. E na próxima aula eu vou tratar com vocês das forças intermoleculares. Bem tranquilinho. Tá bom? Muito obrigado pela aula, pessoal. Tenha uma excelente semana, né? Nossa próxima aula é só semana que vem. E até a próxima aula. Obrigadão. Tchauzinho. Falem tchau comigo, pelo menos, pessoal. Tchau, Digão. Tchau. Gente, conversa comigo. Misericórdia. Tchau, tio. Obrigado, tio. Meu Deus, vocês ligam o computador e vocês saem da sala. Não tem condições, gente. Não tem. Tchau, tchau, Bárbara. Tchau para vocês. Boa próxima aula.